Olá pessoal, começando mais um Jurapod. E ao meu lado aqui, Gabriel Foguinho. Como é que tá, Foguinho? Beleza, Júnior? Pós-eleições. Conturbado, viu? E pré o quê? Copa do Mundo. Copa do Mundo, agora verde e amarelo. Verde e amarelo. Já comprou sua camisa? Agora eu já comprei. Já comprou, velho? Já comprei. Agora você vai pagar mais caro, viu? Não, ainda tá em alta esse verde e amarelo aí. E esse Jurapod hoje está especial. Tem um grande amigo, daqui a pouco você vai ver quem é. Mas tem um patrocínio aqui da Dubai Magazine. Você que está querendo reformar sua casa, seu apartamento, seu lar como um todo, passa na Dubai Magazine. Lá tem mais de 40 mil itens. Eita, loja estourada. Seu Ração, um abraço, seu Ração. 40 mil itens. Se você quiser comprar lustre, lá tem. Ferramenta lá tem, cama, mesa e banho, passa no Dubai. Dubai fica na Rua Direta do Uruguai, bairro Uruguai, Salvador. Você também pode acompanhar a Dubai nas redes sociais e também no site oficial, dubaimagazine.com.br. Promoção no site. Tem a promoção no site, compras acima de R$500, frete grátis para todo o Brasil. Essa é a loja, Dubai Magazine. E nosso convidado hoje é Mestre Nonato, homem... A gente falando em Copa, o homem foi jogador profissional, viu? Ele vai contar pra gente aqui. E também vai falar sobre a questão do mestre por questão da união do vegetal, né, mestre? Seja bem-vindo. Para mim é um grande prazer estar aqui, Júlio, também, com o Gabriel. E estou aqui à disposição. Se quiser perguntar alguma coisa, que eu puder responder, estou aqui. O mestre, você jogou quando? Rapaz, eu jogo futebol desde menino, viu? Mas profissionalmente? Eu comecei a jogar profissional com 17 anos de idade. Sim. Eu me profissionalizei em Manaus, né? Sim. No Nacional Fast Clube de Manaus, foi o primeiro clube que eu joguei. Com 17 anos, meu pai teve que assinar até a autorização, né? Porque eu era de menor na época, né? E joguei em Manaus, joguei em Porto Velho, joguei no Ceará, joguei em Belém do Pará, joguei em São Paulo, joguei na Bolívia, joguei 2 anos fora do país, entendeu? Joguei um santinho por aí, entendeu? Mas não era uma época de ganhar dinheiro? Não ganhava dinheiro não nessa época. Jogador de futebol nessa época não ganhava dinheiro. Né? Só emoção. Só jogava mais por amor à camisa, entendeu? E era como se fosse uma profissão também, mas só que não ganhava dinheiro, não era assim. Digamos assim, hoje um jogador de futebol no meu nível na época, ganhava 5, 6 mil reais por mês, assim, se fosse hoje, assim, eu jogava assim como se fosse um salário para viver, entendeu? Como se fosse um empregado, né? Sim. Não é como esse jogador de futebol que vai dormir pobre e amanhece rico, né? Muda a vida de todo mundo, né? Exatamente. Naquela época mesmo, assim, você vê, até os grandes jogadores, Pelé mesmo, não ganhou dinheiro com futebol. Você né? jogou com Pelé, contra Pelé? Joguei. Eu joguei uma partida com ele, jogando com ele mesmo, entendeu? Mas foi uma passagem muito rápida, entendeu? Mas ele, como eu estou falando, ele não ganhou dinheiro com futebol, entendeu? Pelé na Copa de 62, 58, 62, já bicampeão, Pelé não tinha um carro para andar na época, entendeu? Então era bem diferente de hoje, né? Hoje, ele ganhou mais dinheiro no marketing do que ele começou a ganhar dinheiro já quase no final da carreira dele, fazendo marketing, fazendo propaganda, fazendo um bocado de coisa. Quando ele foi para os Estados Unidos, naquela época, jogando quando virou o rei, né? Foi ali onde ele começou a ganhar dinheiro com o futebol mesmo. Assim, foi assim, em futebol, por causa do nome de futebol, né? Sim. Mais em marketing, né? E o senhor jogava em que posição? Jogava no meio de campo. Joguei no meio de campo. Como é bom de futebol. É mesmo? Igual você não, né? Não jogo nada não. Aí eu jogo futebol até hoje, eu nunca parei de jogar, né? E hoje eu tenho 77 anos de idade. Mas ressalte que o mestre não gosta de jogar no meio de coroa, não joga no meio de menino novo. Não gosto de jogar no meio de coisa. Então o pulmão de 20 anos aí, né? Exatamente. É porque eu sempre me preparei, né? Eu deixei de jogar futebol, mas nunca parei de jogar futebol, né? Sim. Assim, aqui na Bahia eu já joguei muitos times aqui, já joguei em muitos lugares. Até hoje eu jogo futebol, disputo campeonato, disputo tudo. 77 anos de idade. Pô, tá longevo. Entendeu? Eu jogo futebol 3, 4 vezes por semana, faço academia, 1 hora de academia praticamente todo dia, eu faço 1 hora de academia. Então, eu sempre me cuidei, né? De uma pessoa que não bebo, não fumo, não jogo, não ando em festa, não ando em carnaval. Eu bebi, assim, bebida alcoólica de 18 a 22 anos naquela época. 22 anos eu deixei de beber. Na gandaia do futebol? Hã? Na gandaia do futebol, isso era futebol, entendeu? Eu viajei muito, andei por muitos lugares, muitas cidades, conheci muita gente, entendeu? Foi uma época muito boa, eu tenho, assim, até saudade dessa época. Se pudesse voltar o tempo de hoje, a coisa era bem diferente. Viu? Mas, mestre Nonato, foi depois do futebol que o senhor
já entrou no ramo da religião, que chegou a ser mestre hoje? É isso que eu ia perguntar, se o mestre era da bola ou o mestre era da... Não, eu sou mestre, assim, na união do vegetal, né? Porque eu quando... a minha iniciação na espiritualidade foi na religião católica, né? Minha família toda era católica, essa coisa toda, mas eu nunca fui aquele católico praticante, né? Sim. Mas era católico, entendeu? Sim. Com essa religião, católico. Mas eu não frequentava igreja, não frequentava nada, né? Mas era católico. Eu frequentei muita igreja quando era criança, quando era pequeno, que eu sou de uma cidade que é Crato, uma cidade do interior de Fortaleza, né? Sou cearense. E nessa cidade todo mundo era muito católico, a gente tinha que ir para a missa todo domingo, aquela coisa. Mas quando eu cresci, eu era católico, mas não era praticante de frequentar a igreja, esse tipo de coisa. Quando eu tinha mais ou menos 20 anos de idade, nessa época, eu morava em Manaus nesse tempo, jogava futebol ainda, profissional, estava com 20 anos ainda nesse tempo. E tinha um tio meu, que no nome Florencio, que ele estava assim, praticamente desaparecido da família há muitos anos, fazia praticamente quase 20 anos, ninguém sabia por onde ele andava, né? Aí, de repente, ele apareceu em Manaus, né? Aí a gente foi saber que ele estava nos seringais, cortando seringais. Sim, borracha. Cortando borracha. Aí ele falou para a família, assim, que ele bebia um chá que chamava na época Cinema dos Índios, né? Sim. Que você bebia aquele chá e aquele chá dava um efeito, e você via coisas passadas, presente, futura, e que via muita coisa bonita e tal. E perguntou se a gente não se interessava em beber. Ele bebe. Aí ele voltou, ele morava em Porto Velho, que ele tinha vindo do Seringal, estava morando em Porto Velho. Aí ele voltou a Porto Velho, depois veio a Manaus e trouxe o vegetal e deu para a família, nossa família. Eu achei muito interessante a coisa. Aí depois ele voltou de novo a Porto Velho e veio morar em Manaus. Quando ele veio morar em Manaus, ele trouxe o vegetal, porque ele frequentava a União do Vegetal em Porto Velho. E ninguém conhecia em Manaus, né? Só existia em Porto Velho. Existia a União do Vegetal em Porto Velho, que tinha um mestre que era o representante geral da sociedade, que se chamava Mestre Gabriel, e existia a União, o Daime no Acre. Santo Daime. Santo Daime no Acre, que era dirigido por uma pessoa que era o Irineu, chamava Padrinho Irineu, né? Então só existia a União do Vegetal no Acre e em Porto Velho. Mas os dois eram o mesmo princípio? É isso que eu me Não, o chá é o mesmo. Sim. Tá. Agora, a filosofia é totalmente diferente. É como se fossem as religiões, então. A Bíblia é a mesma, mas o entendimento e a interpretação é diferente. Exatamente. Ele trabalhava com o vegetal por uma linha dentro sério e tal, dentro da seriedade, e o mestre Gabriel trabalhava por outra linha, né? Ele ligava, a linha dele era mais assim, ligada ao catolicismo, a santo, a religião católica, esse tipo de coisa. E o mestre Gabriel era mais da coisa espiritual, entendeu? Uma coisa um pouco diferente, entendeu? E é essa linha que eu trabalho até hoje, dentro do vegetal. Aí ele voltou, já trouxe o vegetal, iniciou em Manaus, né, com a gente, tal. Mas a gente bebia assim, mais como uma brincadeira, bebia o chá e dava aquele efeito bonito, a gente via coisas bonitas, aquela coisa, e a gente ficou encantado com o vegetal. Quando foi em 68, aí eu fui convidado por um clube lá de Porto Velho, chamado Ipiranga, que eles me convidaram para ser treinador do clube, eu tinha 20 anos nessa época, e jogar no clube. Aí eu fui para Porto Velho jogar futebol, eu não fui para a União do Vegetal, mas como o mestre Gabriel estava lá e lá era a sede da União do Vegetal, eu comecei a frequentar com ele. Sim. E nessa época eu comecei a frequentar com ele, aí eu comecei a frequentar e comecei a ver o que é a União do Vegetal. É uma sociedade criada, a base fundamental é Jesus, é Salomão, entendeu? Não era simplesmente o chá. Não era simplesmente o chá, era uma religião, chamava uma seita, né? Sim. Uma seita religiosa, né? Na época. E eu comecei a frequentar e fui me dedicando à União Vegetal, aí deixei de beber, deixei de fumar, deixei de jantar, deixei de ir na festa, deixei de mudar a minha vida todinha, fui mudando minha vida e fui me integrando à União Vegetal, até receber uma estrela na época de mestre por ele. Mas tudo no início, essa história, né? Em 68. Eu fiquei até 71 em Porto Velho. Eu sei, mas eu quero saber, no caso, quando o senhor começou com o mestre Gabriel, que era o fundador dessa... Foi em 68, quando eu fui jogar futebol em Porto Velho. Entendi. Eu sei, mas eram poucas pessoas que tinham... Eram poucas pessoas. E essa iniciação? Quando cheguei em Porto Velho, eu fui o sócio 39. Só tinha 38 pessoas frequentando. Sim. Hoje existe praticamente, a União do Vegetal existe quase em 18 países já. Quantos? Em 18 países. E já tem, em todo o Brasil tem a União do Vegetal. Sofria muito preconceito? Hã? Sofria muito preconceito? Preconceitos? Sim. Não. Preconceito, não existe preconceito, nada lá não, entendeu? Não, de quem não conhecia. Quem não conhecia... De fora. Existia preconceito, na época existia.
porque, inclusive, tem umas coisas que eu conto assim engraçadas, porque naquele tempo eu era jogador de futebol, jogava futebol e quando eu namorava às vezes com uma moça naquele tempo, assim, que ela sabia que eu era da União Vegetal, ela terminava o namoro na hora. Você é daquele chá? Eu não quero mais não. Era com medo, né? Achava que era uma coisa assim. Mas não, a União Vegetal é uma coisa muito boa, entendeu? Uma coisa para quem... eu estou aqui na Bahia já faz 47 anos que eu estou aqui em Salvador. Eu fui que iniciei aqui em todo o Nordeste, entendeu? Vou contar um pouquinho da minha vivência com o mestre Gabriel, né? Sim. Que foi em Porto Velho, fiquei com ele, frequentei 3 anos com ele em Porto Velho, aprendendo toda a filosofia da União Vegetal, os ensinamentos, né? Me tornei mestre feito por ele. Aí quando foi em 73, eu fui convocado, convidado para jogar futebol na Bolívia. Eu fui para Cochabamba, aí joguei um ano em Cochabamba, no Petroleiro de Cochabamba. Aí depois de um ano eu fui para La Paz, fui jogar no Bolívar de La Paz. Eu joguei também um campeonato lá no Bolívar de La Paz. E quando foi em 73 eu voltei para... Eu casei lá, né? Casei com Rosana, que nós tivemos 3 filhos, né? Alexandre, Marcelo e Ricardo. E quando eu casei com ela, eu tinha 26 anos, ela tinha 15 anos na época, bem jovem, assim, bem garota. Eu casei, trouxe ela para o Brasil para apresentar para a minha família. Quando eu cheguei em Manaus, eu era jogador de futebol na Bolívia, lá eu não estava bebendo vegetal, porque lá não tinha na época, né? E eu era jogador de futebol, fui passear em Manaus, e esse meu tio que me deu o vegetal na época, chegou em Manaus e me entregou a representação do núcleo de Manaus. Aí eu não voltei mais para a Bolívia para jogar futebol, fiquei em Manaus tomando de conta da União Vegetal. Abandonei o futebol para cuidar da União Vegetal em Manaus. Aí passei 4 anos em Manaus, assim, trabalhando com vegetal, ajudando pessoas, né? Muita gente precisa, né, do vegetal, né? De pessoas com vida desregrada e tanta coisa. Conhecimento espiritual mesmo, evolução espiritual e tal. Em 76, aí eu vim para a Bahia. Nesse tempo... Já para expandir o vegetal. Para expandir o vegetal. Nesse tempo já tinha a União Vegetal em Porto Velho, aí estava... O primeiro núcleo da União Vegetal foi em Manaus, que eu fui o primeiro representante, foi o meu tio, Florencio, e o segundo foi eu, em Manaus. E o terceiro núcleo da União Vegetal foi aqui em Salvador. Sim. Salvador. Aí daqui, quando iniciou em Salvador, já estava iniciando também em Brasília, que foi praticamente o 4º núcleo da União Vegetal, foi em Brasília. O primeiro foi a sede geral em Porto Velho, o primeiro núcleo em Manaus, o segundo em São Paulo, o terceiro em Salvador e o 4º em Brasília. Aí, daí foi que expandiu praticamente o mundo Então o Nordeste inteiro. foi vindo para o senhor? Foi. Eu iniciei aqui em Salvador, já que deve ter uns 10 núcleos aqui em Salvador. Tudo nasceu através de mim. Salvador, Ilhéus, Fortaleza, Recife, Caruaru, Natal, Belém do Pará, Guarapari, tudo nasceu aqui na Bahia, através de mim. Eu iniciei lá os trabalhos todinho. Hoje todo mundo, cada um cuida de sua vida, tem os núcleos, tem os representantes, tem tudo, mas tudo que iniciou foi eu do nada, não tinha nada. Eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém, nenhuma pessoa, não conhecia ninguém aqui em Salvador. Eu cheguei sozinho, cheguei sem dinheiro, sem uma profissão definida. Mas foi determinado por mestre Gabriel de se vá no mundo? Eu acredito que foi, porque de repente me deu um chance de vir para a Bahia, né? Entendeu? Eu estava passando uma situação muito difícil em Manaus na época. Eu digo, eu quero passar um tempo fora de Manaus. Vou procurar um lugar onde eu não conheça ninguém para ir. E foi exatamente Salvador que eu procurei. Sim. Sofri muito aqui, passei muitas situações difíceis, chegar sozinho na Bahia naquela época, em 76, sem conhecer ninguém, até iniciar o trabalho e explicar, chegar com um vegetal, um chá, dizendo que ali é o caminho de Deus, ali é uma religião, aquele negócio. Aí isso foi as primeiras pessoas que eu recebi aqui foi um grupo de intelectuais, assim, tinha psicólogo, tinha psiquiatra, tinha professora da Universidade da Bahia, tinha engenheiros, tinha arquitetos. Que até hoje é frequentado por pessoas. Até hoje essa turma ainda frequenta todinha. E tudo foi beber vegetal por mim. Eu entreguei estrela de mestre. Hoje, a maioria dos mestres de toda a região do Nordeste foi mestre feito por mim. Como é que é essa formação lá dentro para se tornar um mestre? É quando você começa a conhecer a doutrina da União Vegetal, assim, de uma maneira assim, verdadeira mesmo. Leva a sério. Leva a sério. Você... tem que ter uma vida íntegra, né? Entendeu? Tem que ser uma pessoa que conheça bem o vegetal, conheça o que é o vegetal, o que é o mariri, porque o vegetal, muita gente fala no vegetal, mas pouca gente conhece o que é o vegetal. A maioria das pessoas diz é um chá que se bebe, que é um chá que veio dos índios. O vegetal não tem nada a ver com índio. Nada a ver com índio. Entendeu? Não disse que era oriundo do índio, não? O índio também tomava. Não, mas não é todos os índios que bebem o vegetal. Não é todos os índios. Não é todos os índios.
A união do vegetal ela foi criada por Salomão. Não foi por índio nem por nada, não. Quem fez essa união do vegetal? É uma folha de uma árvore que chama chacrona, que parece assim um pé de café. Sim. E tem o mariri, que é um cipó. Aí, então se une o mariri com a chacrona e faz um chá que se chama oasca. Oasca é o nome do chá. Sim. Quem fez essa união foi Salomão. Sim. Os índios já começaram a beber aqui no Império Inca, em Peru. Ali pelos anos 400, mais ou menos, que foi que o vegetal que chegou nos índios, no conhecimento dos índios. Até ali índio não conhecia vegetal. Sim. Entendeu? Começou por ali. Aí, hoje, aquelas tribos ali mais da região do Peru, da Bolívia, algumas tribos ali bebem, mas não é todas as tribos que bebem, nem é todas as tribos que conhecem o vegetal. Na Amazônia, eu conheço muitas tribos de índios, que eu morei muitos anos na Amazônia, eu conheço muitas tribos de índios que nunca viram falar nem no vegetal. Então não é coisa de índio, porque senão todo índio bebia, né? Bebia, Entendeu? Hoje tem, até dentro do Xingu, tem um núcleo da União Vegetal, dentro do Xingu. Sim. Entendeu? Os índios do Xingu beberam vegetal, ele não conhecia o vegetal, foi bebido através da União Vegetal. Sim. Tinha um médico que ele era médico, que frequentava a União, era mestre, e ele era médico dentista, lá dentro do Xingu. Aí ele começou a levar os índios para lá, para cá, aí criou um núcleo dentro lá do Xingu. Introduziu lá. Entendeu? Mas o vegetal, assim, não tem nada a ver com índio, né? Não é assim, as pessoas falam que é coisa dos índios, que às vezes as pessoas chegam. Não é nada dos índios, não. Inclusive, a história da União Vegetal, os índios nem conhecem a história verdadeira da União Vegetal. Qual é a história da União Vegetal, como iniciou, quem foi que iniciou, quando iniciou, entendeu? Sim. Então, para você se tornar um mestre, você tem que se tornar conhecedor da União Vegetal, para poder explicar para as pessoas o que é. Tem as sessões, né, que é feita de 15 em 15 dias, né, tem as sessões, né, que tem uma pessoa que dirige as sessões que tem uma abertura, tem as chamadas, tem canto, tem ensinamento, tem tudo dentro da chamada. Então o mestre ele tem que estar ali sabendo de tudo aquilo. Tem todo um ritual, né? Tem todo aquele ritual, né? E ser uma pessoa que conheça o vegetal na floresta, que sabe preparar o vegetal, que sabe o que está dando, que sabe a dose certa de dar para as pessoas. É só ele pode fabricar? Não. É autorizado por ele. Por exemplo, aqui em Salvador, um lugar onde eu frequento, eu já ensinei as pessoas a fazerem. Então, as pessoas já fazem o vegetal. Agora, dentro da minha orientação. Entendi. Entendeu? Sim. Quando eles já sabem fazer, aí eles podem já fazer por conta própria, né? Assim, mas dentro dentro da alquimia correta. Da alquimia correta e ligado diretamente ao lugar onde ele frequenta. Ele não pode fazer por conta própria. Ah, não pode fazer em casa. E nem dá por conta própria. Ele só dá se tiver autorização do mestre representante. Entendi. Agora uma pergunta. A planta que o senhor falou, chacona, ela é plantada lá no sítio, no local, ou a gente encontra... Olha, a chacrona e o mariri, ele só dá na Amazônia. Entendi. Não dá em outro lugar a não ser na Amazônia, natural, da natureza. Nascido da natureza, só nasce na Amazônia. Você não encontra em lugar nenhum do mundo, a não ser na Amazônia. Sim. Não tem. Agora, já existe em todos os lugares do Brasil, todas as capitais, já existe mariri e chacona, mas plantado. Sim. A gente traz lá a planta, né? Chega aqui, replanta e vai tirando as mudas. Mais uma vez, então derruba aquela teoria dos índios, né? Hã? Derruba a teoria dos índios de novo, né? Que se só encontra num lugar que era na Amazônia, os índios não usavam. Então, já derrubou mais uma... Exatamente, porque os índios não conhecem, tem tribos que não conhecem, Eu conheci diversas tribos de índio, fui em diversas tribos de índio que não sabia nem o que era o vegetal. Tinha lá dentro, a gente ia buscar lá dentro dele, das tribos dele, lá no lugar onde eles viviam, ia buscar o mariri e a chacrona, e eles não bebiam porque não conhecia. Sim. Bebeu através da gente, entendeu? O mestre, tem a questão da união do vegetal, existem as regras, existe, por exemplo, a pessoa que entra na religião da união, ele passa por algumas fases ou já pode tomar o chá, ou como é que funciona? Hoje antigamente, qualquer pessoa que quisesse beber o vegetal já ia diretamente lá na sessão e bebia. Sim. Depois começou a acontecer algumas coisas, porque o chá, ele é uma planta que ele é inofensiva à saúde, comprovadamente inofensiva à saúde. Ele tem poder curativo. Muitas pessoas já se curaram através do vegetal. Assim, a finalidade do vegetal não é essa. Sim. A finalidade do vegetal é a evolução espiritual e o conhecimento espiritual. É isso aí. Agora, dentro dessa caminhada da pessoa do vegetal, ele pode receber curas. Sim. Entendeu? Eu já vi pessoas leprosas, já vi pessoas aquela doença do barbeiro, como é o nome que chama?
Chagas. Doença de Chagas. Já vi umas 3 pessoas ficarem bom de doença de Chagas, desenganado com documentos assim, comprovado pelos médicos, dando 6 meses de vida. E a PEU já até os frequenta ainda. Mais de 30 anos frequenta a União do Vegetal. Eu já vi muitas pessoas se curarem. Agora, não é a finalidade do vegetal. A pessoa se cura dentro do merecimento dela. Entendi. Entendeu? Dentro do merecimento dela, ela recebe a cura. Agora, não é a finalidade do vegetal essa. Sim. Porque às vezes a pessoa está doente, leva lá para o vegetal que vai curar. Não, o vegetal não cura. O vegetal não cura a qualidade nenhuma de doença e cura qualquer qualidade de doença. Depende do merecimento da pessoa. Eu já vi pessoas leprosas de viver dentro de leprosário só bebendo vegetal e se curar. Sim. E se tornar até o mestre geral da sociedade da gente. Entendeu? Já vi pessoas doentes, de muitas doenças, a operação feita através do vegetal, da força do vegetal, já vi. Tudo isso eu já vi. Agora, a gente não prega isso, vai lá que você vai se curar, tem uma pessoa doente, leva para o vegetal que se cura, não. O que cura muito lá é drogas, é bebidas alcoólicas, é cigarro, entendeu? Desvio de caráter. Sim. Desvio de personalidade, isso aí cura mesmo, isso aí com certeza. As pessoas chegam lá com a vida toda desarrumada, com pouco dia está toda arrumadinho, tudo direitinho, está sem beber, sem fumar, sem jogar, sem dançar, sem andar em festa, sem fazer atrapalhada. Isso aí faz, isso aí cura mesmo. Sim. Aqui em Salvador, eu já tirei muita gente da droga, muita gente mesmo, muita gente, não foi pouca não. Pessoas que estavam aí perdidas no mundo mesmo. Hoje é empresário, hoje é casado, hoje tem família, tem filhos, tem tudo, entendeu? Sim. Pessoas que usavam maconha, usavam cocaína, usavam LSD, usavam todo tipo de drogas, entendeu? Hoje está com a vida toda arrumada. Por quê? Através do vegetal. Não é que o vegetal proíbe ninguém fazer, não. A gente só faz mostrar que aquela coisa não presta. Não é uma coisa boa para a saúde, né? Entendi. Entendeu? Então é isso aí. Agora, a questão do chá, que a gente lê muito, né? Eu nunca fiz uso, não conheço. Sim. Mas que comentam muito sobre se é alucinógeno e tal. Não é alucinógeno, entendeu? Inclusive, é uma coisa que, nessa época não é alucinógeno, não cria dependência, entendeu? Porque quando a pessoa é dependente, vamos dizer, da maconha, ele quer fumar todo dia. Quando a pessoa é dependente da cocaína, ele quer usar todo dia. Quando a pessoa é dependente da cachaça, ele quer beber todo dia. Quando a pessoa é dependente do cigarro, ele quer beber todo dia. E às vezes eu tenho chá lá em casa, dentro da minha casa. Eu já passei 2 anos com chá na minha casa sem beber o chá. Então, eu não sou dependente, porque senão eu bebia todo dia. Entendeu? Não é todo dia. Quando eu era jogador de futebol, que eu saí de Porto Velho para ir morar na Bolívia, que eu fui jogar futebol, eu era mestre já na União. E eu digo, eu não vou levar o vegetal comigo. Eu quero ver minha vida fora da União Vegetal, como é que ela vai... Como é que eu vou me situar dentro de um país estranho, que eu não conheço ninguém, sem o vegetal, porque eu já tinha deixado de beber, já tinha deixado de fumar, já tinha deixado de fazer um bocado de coisa na minha vida. Será que eu vou voltar a fazer tudo que eu fiz? Será que eu só estou com a vida arrumada porque eu estou bebendo vegetal? Não. Porque quando você, na União Vegetal, assim, quando você deixa mesmo. Não importa, tanto faz você beber vegetal como não beber, sim. Se você deixou de fazer uma coisa, você não vai fazer mais, porque você deixou. Não é aquela coisa, não, eu deixei porque eu estou bebendo vegetal. Não tem isso. Sim. Então ela não cria, porque, em primeiro lugar, a pessoa que fuma maconha, por exemplo, ele fuma maconha, hoje um cigarro. Amanhã ele tem que fumar 2. Sim. Depois tem que fumar 3. Depois tem que fumar 5. Depois tem que fumar 10. Depois tem que fumar 20. O vegetal não. O vegetal você toma uma dose e como você vai evoluindo, a dose vai diminuindo. No tempo que eu cheguei no vegetal, eu bebia 300 ml. Hoje eu bebo 2 dedos. Já super. A mesma coisa que eu sentia com 300 ml, eu sinto com 2 dedos de vegetal. Entendeu? Então, não é droga, porque em vez de subir, ela está descendo. E a droga vai crescendo mais para você, cada vez se viciando, ficando dependente. Não. E o vegetal, ele trabalha exatamente isso. Assim, todo momento que você bebe o vegetal, o seu pensamento sempre está ligado às coisas boas, às coisas direitas, às coisas corretas. Já tem, hoje em dia, alguma linha de pessoas que bebem o vegetal por outras linhas totalmente diferentes. Não é o caso da União Vegetal. Sim. Pessoas assim que... as pessoas são curiosas, né? Que vê o vegetal, bebe, aí depois compra o vegetal lá através do Daime, lá do Acre, aí manda buscar o vegetal e fica dando para as pessoas sem saber o que está dando, aí cria problema. Quantidade, exatamente, não sabe a quantidade que dá, porque o vegetal é uma quantidade. Quando a gente vai dar o vegetal para uma pessoa, é como eu digo assim, tudo no mundo faz mal e tudo no mundo faz bem. Sim. Depende de quem está administrando, né? Por exemplo, um médico, um remédio pode fazer mal para uma pessoa. Sim. Né? Porque
O médico diz assim, eu tomo 2 gotinhas de remédio, de manhã, meio-dia e de tarde. Se você tomar 2 de manhã, 2 de tarde, 9 horas tomar de noite, tomar de noite, vai lhe fazer mal. Sim. Entendeu? É como o vegetal. O vegetal, nós bebemos de 15 em 15 dias. Entendeu? E tem uma quantidade de se beber. A sua sensibilidade é para você beber meio copo. Já daquele dali é para beber 2 dedos. Já aquele ali é para beber um copo cheio. A gente conhece, vai conhecendo a sensibilidade de cada uma, a dose que a gente dá para cada pessoa. Entendi. Se você der um pouquinho mais daquele ali, a pessoa não aguenta. Que é o que acontece por aí. Às vezes a pessoa quer dar uma dose maior do que a pessoa. E qual é o aguenta. efeito colateral disso? Hã? O efeito colateral ruim disso? Quando a pessoa não aguenta, passar mal, ficar aperreado. Às vezes tem pessoas que ficam um pouco desorientadas, porque não aguenta. Entendeu? Sim. Até um remédio pode desorientar uma pessoa. Entendi. Até a água, se você beber demais, ela faz mal. A água é a coisa mais pura que existe, mas beba demais para ver se não faz mal. Você tem que beber o tanto que você precisa, somente. Sim. Entendeu? É exatamente isso, entendeu? Tô curioso, Júlio. Tá curioso? Pra ir lá, vou lá fazer uma visita. Quer tomar um chá? Vou lá fazer uma visita. É uma coisa boa, é uma religião que se fala tudo que você imaginou, que você quiser saber, a União do Vegetal fala. E agora, não tem nada escrito, não tem nada escrito dentro da União do Vegetal. Eu tenho isso que eu ia perguntar. Porque eu estou imaginando aqui que é tipo uma maçonaria, né? Que vocês entram lá e pode conversar fora, a conversa de lá de dentro sai. Não tem segredo nenhum. E o bate-papo é o quê? Existe o seguinte, a maçonaria também tem os segredos dela, né? Que só pode ser falado dentro de reuniões mais secretas lá dentro. A União do Vegetal também tem. Você chega, tem a pessoa que chega, que nós chamamos de adventista, né? Aquele que bebe pela primeira vez. Aí depois você gosta, se associa, aí você vai frequentando, tem as sessões de escalas que frequenta. Quando você vai evoluindo dentro da sociedade, aí tem uma sessão que a gente chama sessão instrutiva. Sim. Já pessoas mais evoluídas, que a gente já pode falar as coisas mais diretas para a pessoa, que a pessoa sabe de guardar aquela coisa. Porque tem coisa dentro de uma sociedade, se a gente falar para uma pessoa, ele fica todo balançado. Ele não aceita aquilo daquela maneira. Então, a gente precisa ter um trabalho com uma pessoa para quando a gente falar a coisa, a pessoa captar aquela coisa. Sim. Sim. Normalmente, sem entrar em nenhum... Sem ofensas. Exatamente. Aí tem a sessão instrutiva. Aí depois da sessão instrutiva vem o corpo do conselho, já é um grau mais alto. Depois do corpo do conselho vem o quadro de mestre. Sim. Depois do quadro de mestre vem os assistentes. Sim. Aí depois vem os representantes e o mestre geral da sociedade. Então aí depois tem os conselhos, conselho da representação geral, conselho da administração geral, conselho da recordação, dos ensinos do mestre, que é aquelas pessoas que viveram com o mestre Gabriel, aquelas pessoas que viveram com o mestre Gabriel, que ouviram direto da fonte a coisa, para reunir, para recordar o que ele falava para a gente, essas coisas, que às vezes a gente não lembra de uma coisa, mas o outro lembra, o outro não lembra, o outro lembra, entendeu? E a gente vai recordando as coisas da sociedade. Entendeu? O mestre, você falou que não está nada escrito. No espiritismo eu tenho lá o escrito lá de kardecista e tal, né? Mas o senhor disse que não tem nada escrito, é só o conhecimento que vai passando de um para o outro na sua... Exatamente. O que você quiser saber, por exemplo, assim, lá eu estava conversando um dia desse com um pastor, e ele disse assim, o senhor fala umas coisas assim, parecidas com as coisas que Jesus fala, né? Que está na Bíblia, né? Sim. Aí o senhor lê a Bíblia? Eu nunca li a Bíblia na minha vida. Eu nunca li um livro na minha vida, livro nenhum. Nunca li um livro na minha vida, li um livro na minha vida, nunca li. Eu nunca li livro nenhum na minha vida, nenhum. E falo dentro da sociedade, o que você quiser falar, eu converso lá dentro. Pode me perguntar o que você quer lá dentro da sociedade. Fora, normalmente, agora dentro da sociedade, lá no lugar de mestre, no lugar de dirigente da União do Vegetal, o que você me perguntar lá, eu respondo. E tem gente que pensa que eu já estudei isso, de aquilo, que eu fiz isso, fiz aquilo. No final daquilo, tudo vem através da ayahuasca, do chá, que ela traz uma luz que clareia a consciência da gente, que você pode ver coisas passadas, presentes e até futuras. Entendeu? Sim. Você pode ver coisas assim, recordar coisas passadas, pode viver o presente, que é o que a gente está vivendo aqui, e pode até ver o que vai acontecer lá na frente. Você pode ver isso aí. O senhor já teve essa visão? Já tive. E tem muitas pessoas que já teve isso, não foi só eu, né? Entendeu? Não foi só eu, não, outras pessoas tiveram. Mas também. O senhor enxerga o futuro do senhor ou o futuro de quem está do sua volta? Pode ser o futuro meu e pode ser o futuro de uma outra coisa. Entendi. Depende do que precisa. Isso você está falando nas sessões, né? Nas sessões do vegetal, exatamente. Nas sessões, através do chá, né? Sim. Da ayahuasca, né? Que você tem um efeito, ela dá um efeito. Você não sai da sua consciência em momento nenhum. Sim.
Você pode receber aquela força do tamanho que for, mas você não sai da sua consciência em momento nenhum. Assim, já teve já foi feito exames de todo tipo de exame no vegetal, não dá nada. Assim, tem a planta, que é a chacrona, que é as folhas, e tem o mariri. A planta, ela tem DMT nela, mas o mariri não tem. Foi por isso que ele foi proibido nos Estados Unidos. Fizeram o exame da planta, deu DMT. Fizeram o exame do mariri, não deu nada. Aí quando você une o mariri com a chacrona, que faz o exame do chá, não dá nada. Um anula o outro. Aí, isso foi que fez liberar o vegetal nos Estados Unidos, porque a gente não bebe a folha. O DMT dá na folha, mas no chá não dá. Sim. Chá você pode pegar assim, o chá, faz o chá do mariri, pode dar para qualquer laboratório, fazer qualquer exame, dá água, não dá nada. Não dá nada. Então você bebe o chá, entendeu? Sim. E o chá é uma coisa muito misteriosa. As pessoas falam muito vegetal, muita gente fala, muita gente diz e tal, mas a pessoa vai lá na União Vegetal, bebe vegetal uma vez, aí ele senta aquela coisa. Aí diz assim, lá é assim, 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 assim. Aquilo ali é o que ele sentiu naquele dia. Mas eu estou há 57 anos frequentando, nunca se repetiu a mesma coisa. Lá nós chamamos... uma experiência diferente cada dia. Toda sessão, toda vez você recebe a força do vegetal, mas vem de um jeito diferente. Nunca repete a mesma coisa. Então você nunca pode dizer assim, eu conheço o vegetal. Sim. Eu conheço até aqui, porque eu não sei o que vem amanhã. Todo dia é uma surpresa. Todo dia é uma coisa diferente. É um chá que nós chamamos ele, quando nós chamamos assim, na intimidade da religião, nós chamamos chá de borracheira. A força nós chamamos de borracheira. Aí borracheira o que quer dizer? O que significa essa palavra? Borracheira. Borracheira quer dizer força estranha. Sim. Aí para mim não perguntar assim, Jura, você tem força estranha? Que fica até uma coisa de perguntar, né? Você tem força estranha? Aí eu pergunto, você tem borracheira? Que é força. Sim. Porque borracheira quer dizer força estranha. Por que força estranha? Porque toda vez que recebe a força, ela vem estranha. Entendi. Sim. Se ela não vem estranha, ela não é borracheira. Sim. Não é força estranha. Entendi. Então, todas as vezes que você bebe, você sabe que vai sentir a força. Agora, não sabe como é que vem, porque ela vem estranha. É por isso que a gente sempre está aprendendo. A gente o que é que você conhece? Eu conheço até aqui, porque o que vem amanhã eu não sei. É uma coisa estranha. Porque se eu souber o que vem amanhã, para mim não é estranha. Sim. Só é estranha porque eu não sei o que é que vem, né? Então, toda vez ela vem de uma maneira estranha. E eu frequento já há muito tempo, frequento há 57 anos que eu lido com pessoas, com gente, entendeu? Quando eu iniciei aqui, em Salvador, eu comecei aqui num núcleo chamado Papuí, entendeu? Sozinho, nada, comecei do nada, bebendo vegetal nas praias, e bebia numa praia, bebia noutra, bebia em Arembé, bebia no farol de Itapuã, bebia na Lagoa do Abaeté, de noite, na lagoa, aquela coisa. Naquela época, né? Eu não me atrevo mais a ir lá para a Lagoa do Abaeté de noite, nem sem ser sessão, a Valíssima fazer uma sessão. Aí, com o tempo, a gente alugou uma casinha, começou frequentando, aí foi crescendo, fez um templo, aí foi crescendo, foi chegando gente. Hoje aqui em Salvador, deve ter mais de 1.500 pessoas frequentam, só aqui em Salvador. Sim. Mais de 1.500 pessoas. No Brasil, você tem um número, no Brasil, quantas pessoas já são adeptos? Tem mais baseadamente 30 mil pessoas. No Brasil? No Brasil todo. Mais de 30 mil pessoas. Mas isso aí é uma sociedade nova. E ninguém divulga, tem mais essa. Não há divulgação. Ninguém faz divulgação, assim, panfleto, divulgar e tal, e ficar falando. Você vê que eu lhe conheço há quanto tempo? Eu nunca falei da Universidade para você. Traga o seu amor de volta em 7 dias, né? Não rola no poste colado. Não convido ninguém. Aqui em Salvador, eu nunca convidei uma pessoa, acredita? Nunca. Mas se não convidar, é para quê? Para quando o cara ir consciente? Não. O convite você faz porque você é amigo daquela pessoa, você está num lugar que é bom para você, que está lhe fazendo bem, aí você convida um amigo para participar, entendeu? Sim. Agora, normalmente quem convida é as pessoas, eu nunca convido, entendeu? Sim. Quando as pessoas sabem que eu frequento e perguntam, mas eu quero frequentar, eu posso ir? Eu posso, não tem nenhum problema, as portas estão abertas. Agora, eu não saio convidando um, convidando outro. Eu conheço pessoas, eu conheço muita gente aqui em Salvador. O vegetal não quer volume, o vegetal não quer volume, quer qualidade, exatamente. E hoje se não tiver cuidado, até dentro do vegetal já está acontecendo isso. As pessoas querem quantidade e está perdendo a qualidade. Eu ia perguntar se o senhor agora, no caso, quando o senhor saiu de lá da Amazônia, você veio sozinho para Salvador, hoje, da forma que está estruturado o vegetal, hoje não acontece mais isso. Alguém que cria uma casa
que seja a extensão do vegetal, já tem que ir estruturado ou a pessoa pode se desgarrar aí sozinho? Olha, veja bem, eu sou sócio fundador do Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, que é o lugar onde o mestre Gabriel frequentava. Eu frequentei lá há 30 e tantos anos lá. Sim. Fui sócio fundador, eu fui da Instrutiva, fui conselheiro, fui mestre, fui representante, fui mestre central, fui mestre geral representante da sociedade. No mundo inteiro, eu fui mestre geral da sociedade. Eu frequentei todos os... de discípulo ao cargo mais alto da sociedade, eu frequentei. Só que quando a União do Vegetal começou a tomar uma dimensão muito grande, ela também começou a sair um pouquinho do lugar dela. Sim. Entendeu? Começou a entrar umas coisas que eu não concordava, entrar outras que eu não concordava, que não foi aquilo que eu aprendi. Com mais ou menos 33 anos, 34 anos, eu me desliguei da sociedade. Me desliguei, porque eu sempre digo, é uma coisa muito boa, serve para muita gente, mas aquela sociedade que eu frequentava, para mim, não serve mais. Mas é um lugar bom e serve para muita gente. Fugiu daquela origem inicial. Fugiu totalmente da originalidade do que eu aprendi com o mestre Gabriel e do que eu ensinei quando eu cheguei aqui. Sim. Então, o que é que eu fiz? Eu criei uma nova sociedade aqui Sim. em Salvador, que chama-se Centro Espírita Jacinto Luz Taboa. Jacinto Luz Taboa. É uma nova sociedade, é a mesma União do Vegetal, com os mesmos princípios da União do Vegetal. Agora, eu mantenho toda a tradição da União do Vegetal sem mudar uma vírgula daquilo que o mestre Gabriel me ensinou. Eu sou uma das pessoas, assim, praticamente no mundo inteiro, que mantenho toda a originalidade da União do Vegetal sem tirar uma vírgula. E já expandiu ou só... Ainda não expandiu porque eu tenho 18 anos e eu estou lhe dizendo, eu não estou querendo quantidade, eu estou querendo qualidade. Entendeu? Então, eu não estou fazendo questão de quantidade de gente, eu estou fazendo questão de manter a tradição da Vegetal sem fugir. Porque começa a encher de gente, e aí começa cada um, as ideias, e vem uma coisa, e vem outra, daqui a pouco você olha, cadê? Está em outro lugar diferente, entendeu? Eu não quero isso. O mestre, quando você chegou lá, você era o sócio 39? 39, só tinha 38 pessoas. Sim. Era bem diferente. E hoje, desse pessoal que iniciou, quantos estão aí ainda? Dos mestres, o mestre Gabriel, na época, ele fez 22 mestres. Sim. E eu sou um desses mestres feito por ele. E ele, desses 22 mestres, só tem um mestre nome Roberto Souto, que é muito meu amigo, ele. Tem outro que chama assim, Francisco Herculano, outro que chama Mestre Monteiro, outro que chama José Luiz de Oliveira e eu, Nonato. 5. Só tem 5 mestres. Eu estou desligado de lá, né? Sim. Estou na União. Mas da origem você tem um... Sou da origem, sou mestre feito mestre Gabriel, sou mestre da origem. Agora, lá dentro, de feito mestre Gabriel, só tem esses 4 mestres. Sim. Esses 4 mestres. Que a União do Vegetal, quando ela está expandindo no mundo assim, não foi através do mestre Gabriel. O mestre Gabriel trouxe para a gente. Quando o mestre Gabriel fez a passagem, ele fez a passagem no dia 24 de setembro de 1971. Só tinha Porto Velho, não tinha núcleo em lugar nenhum ainda. Em lugar nenhum. Depois que ele fez a passagem, meu tio começou em Manaus, aí meu tio foi em São Paulo, começou em São Paulo, aí depois eu vim para a Bahia, começou na Bahia, aí começou em Brasília, que já começou através de São Paulo, aí o Nordeste todinho, todo esse Nordeste aqui começou através de mim, né? E aí... Começou a expansão. Aí começou a expansão da União do Vegetal. Sim. Dentro daquilo que o mestre Gabriel ensinou para a gente. Aí a gente tinha as reuniões com os mestres antigos, né, que a gente reunia só a gente antigo para traçar planos, né, dentro daquilo que o mestre Gabriel ensinava. Só que começou a ir para um lado, começou a ir para outro, começou a ir para outro, começou a ir para outro, e começou a coisa começar a andar de uma maneira um pouco diferente, né? E hoje eu estou desligado. Alterar a doutrina. Alteraram muita doutrina da União Vegetal, muita doutrina, entendeu? E o financeiro também entrou? O financeiro... Porque geralmente a gente fala assim, mas a gente questiona muito algumas religiões, próprio, né, a católica, tipo, a evangélica, que a gente desvirtua algumas coisas, que a gente vê lá, atitude de alguns pastores, de alguns padres e tal. Então eu pergunto assim, porque às vezes... Isso lá no Centro Espírita, essa parte mais material, assim, ela até que funciona perfeitamente, ela não tem muito problema nisso aí, não. O problema mais é na coisa espiritual. Entendi. Sim. Que é o mais importante. É na seita mesmo. Que é mais importante. O lado material, eles são bem organizados, eles têm uma organização muito boa. Eu não tenho o que falar da organização material. Eu sempre disse assim, funciona perfeitamente, entendeu?
não tem essa coisa de pessoas roubar, essa coisa, não tem nada disso não, entendeu? As pessoas não ganham nada, trabalham de livre e espontânea vontade. O mestre geral da sociedade, ele tem uma gratificação de moradia, né? Porque às vezes sai de uma cidade para outra, aí deixa os afazeres dele para ir cuidar da União, então eles têm, a União dá um apoio naquilo ali para ele, né? E os mestres também, feito o mestre Gabriel também, eles dão auxílio são pessoas pobres, né? Que não eram pessoas de situação financeira boa, eles dão auxílio também para... Porque eles viajam muito de um lugar para outro, de um lugar para outro, deixa a família, para expandir a coisa, né? É um trabalho que ele faz, né? Sim. Agora, assim, 99% dos mestres da Universal não ganham nada, trabalham exatamente de graça. Os representantes de núcleos, de todos os lugares, presidentes, tudo isso não ganha nada. Às vezes até ainda paga, né? Alguma coisa, né? Sim. Porque a gente frequenta, assim, a União Vegetal, e não é fácil manter a União Vegetal, porque é caro, entendeu? Fazer um preparo de vegetal é muito caro, entendeu? Por exemplo, um preparo... Hoje o lugar onde eu frequento, onde eu criei, tem praticamente 70, 80 pessoas que tem que preparar o chá, né? De 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, tem que fazer um preparo. É muito caro um preparo. Hoje não está tão caro, porque hoje a gente já tem o mariri aqui plantado, já tem a chacrona plantada, mas antigamente vinha do Acre, vinha de Porto Velho, e vinha de avião, 400 quilos de mariri. Só o frete aí, quanto é que não é? Sim. Entendeu? Hoje, um preparo assim, para preparar 150 litros, não sai por menos de 5 mil, 6 mil reais para preparar, entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado com isso aí para... Salgado. Exatamente. Se você pegar as mensalidades que paga uma mensalidade, é uma sociedade, paga uma mensalidade, e parece que é R$100 por mês, cada sócio paga, para ter direito às sessões, para ter direito aos direitos da sociedade, tudo que a sociedade... O próprio chá. O chá, se beber uma vez, 2 vezes, porque às vezes as sessões é de 15 em 15 dias, mas a mês de ter, às vezes, 10 sessões no mês, porque às vezes tem dia de festa, tem aniversário, tem... E todas elas bebem o chá? Hã? Teve a sessão, bebe o chá? Bebe o chá. Se tiver a sessão, tem que ter o chá. Então, só para ficar claro aqui, até para a gente aqui, o chá, então, o senhor produz, engarrafa e deixa guardado? Guardado em geladeira. Entendi. Ou em freezer, esse tipo de coisa, né? Para mim, fazendo tipo, ritual. É o único, mas a gente bota em geladeira porque quer botar em geladeira, porque o chá não estraga. Entendi. É o único chá no mundo que não estraga. Você pode fazer o chá e deixar fora da geladeira, se prepara ele numa temperatura assim, de 65, deixa ele numa temperatura de 65 graus, engarrafa, sem deixar nenhuma bolha dentro dele, assim, engarrafa ele ali. Pode deixar ali, deixar ele 20 anos ali. Dê muita receita não, para não sair um bocado de doido fazendo aí, viu? Hã? Não dê a receita não, para não sair uns doidos fazendo aí. O mestre, eu vou perguntar isso, eu disse que não, mas o chá é feito com água ou bota outro produto? É água. Mas a água vai ao fogo? Vai no fogo, o preparo vegetal, tem as folhas, né? Você lava direitinho as folhas, aí bate o mariri, né? Vai batido, fica assim, tipo enfarrapado, né? Aí você une o mariri com a chacrona, bota a água, assim, vamos dizer, uma panela de 120 litros de água. Aí você bota assim a metade de mariri, enche de água e deixa cozinhar por 2 horas. Aí depois você tira, aí aquela panela novamente é recozinhada, aquele cipó de novo, tira mais 20 litros, aí você vai pegando aquele vegetal com mariri novo, vai apurando para dar o ponto no vegetal. Sim. Um preparo para você preparar 150 ou 200 litros, 2, 3 dias. Eu pensava que fazia para tomar só naquela sessão, depois acabou. Também era o que eu achei. Antigamente era assim, lá nos Seringais era assim, quando o mestre Gabriel morava na Flórida. Porque o mestre Gabriel, ele é da Bahia, que é baiano. Sim. Gabriel Baiano, ele nasceu em Coração de Maria, no município de Coração de Maria, de nome Retiro, né? Numa fazenda Pedra Nova. Ele nasceu, filho de agricultores. Aí, com 18 anos para 19 anos, ele foi embora para a Amazônia, porque naquele tempo, ele saiu daqui, foi mais ou menos em 1945, Sim. na época da Segunda Guerra Mundial, né? Que estavam registrando pessoas para a guerra, ou então, se não quisesse ir para a guerra, tinha que ir para a Amazônia para ser soldado da borracha, né? A pessoa escolhia. Aí ele escolheu ir para a Amazônia nesse tempo. Em vez de ir para a guerra, ir para a Amazônia. E lá ele se encontrou com um vegetal. De lá ele foi para Manaus, de Manaus foi para o Acre, né? Aí foi lá para a fronteira, um seringal, lá para lá de Sunta, Guarapari, lá ficou a fronteira já do Brasil com a Bolívia, Peru, por ali. Aí ele era um seringueiro, vivia na seringa, e lá ele conheceu o vegetal na floresta. Dado por um caboclo que vivia na floresta, o nome Chico Lourenço, foi quem deu para ele na época.
Aí ele bebeu o vegetal umas 3 vezes com essa pessoa, depois começou a preparar ele mesmo e foi recordando. Aí quando ele se sentiu que recordou mesmo o que ele precisava recordar, aí ele declarou a criação da União Vegetal no ano de 61, lá no Seringal ainda. A criação da União Vegetal, quer dizer, a recriação. Trouxe a União Vegetal de volta, né? E estava assim, praticamente esquecida, né? Ela existia, mas ninguém lembrava, né? Aí ele trouxe a recriação da União Vegetal, aí ficou 61, 62, 63, 64. No início de 65 ele veio para Porto Velho, lá em Porto Velho, porque ele teve uma ideia de trazer o vegetal para dar para o povo da cidade, para o povo da sociedade. Porque o povo da floresta precisa do vegetal, mas muito mais do povo da cidade, que é mais cheio de vício, é mais cheio de mania, é mais cheio de atrapalhada, de mentira, de vício, de bebidas alcoólicas, esse tipo de coisa. Ele trouxe para fazer um trabalho com a vida das pessoas, entendeu? Sim. Na época ele dizia que tinha trazido a União Vegetal para fazer uma paz no mundo, né? Dominar o mundo pela paz, né? E sempre explicava para a gente, eu trouxe o vegetal para fazer a paz entre as pessoas, dos homens. Foi para acabar com a política dentro do vegetal, porque lá, mesmo nos seringais, existia os caboclos que bebiam para cá, outros que bebiam para lá, outros que bebiam para lá, era tudo brigando com os outros. Então, é para acabar essa política dentro do vegetal, não é essa política do povo, não, é a política dentro do vegetal, né? Para manter as pessoas unidas, trabalhando com o só pensamento, com só... E a base é essa, Jesus, né? Sempre é Jesus, né? Tudo. Mestre, uma coisa interessante que eu vi agora você falando foi que mestre Gabriel daqui da Bahia, ele foi para a Amazônia e você veio para aqui para a Bahia sem estar programado? Nada, não estava programado. E outra coisa que acontece também é o seguinte, teve uma época que ele adoeceu em 1970, ele adoeceu, ficou muito doente mesmo assim, teve que fazer um tratamento em Fortaleza. Ele era já criador da União Vegetal, né? Nesse tempo eu frequentava com ele em Porto Velho. E ele veio aqui para Fortaleza para fazer um tratamento. Quando ele terminou o tratamento dele, que foi 90 dias, aí ele veio visitar a família dele aqui. Que a família nem sabia se ele estava nem mais vivo já. Sim. Aí ele foi visitar a mãe, que a mãe estava viva ainda tinha uns 8 irmãos, assim. Aí ele veio e não trouxe o vegetal. Falou do vegetal, a família querendo beber, a mãe querendo beber, os filhos querendo beber, mas ele não trouxe o vegetal. E a maior vontade que ele tinha era de dar vegetal para a família dele. E não deu. Quem foi dar vegetal para a família dele fui eu. Para a mãe, para todos os irmãos dele fui eu. Sim. Dei vegetal para a mãe dele e ainda dei vegetal para 8 irmãos dele aqui na Bahia. Eu achei isso assim, uma coisa muito interessante, porque por ser eu em ter dado a vegetal para a família do mestre Gabriel, né, que era um desejo dele, assim, que eu cumpri com o desejo dele, assim, de dar o vegetal. Era um homem muito bom, um homem assim, um homem que nunca estudou nada, nunca estudou, nunca esteve na escola. Mas se você visse a visão de mundo que esse homem tinha, hoje na União Vegetal tem cientista. Tem alguma frase dele? Tem alguma frase dele, mestre? Algum ensinamento que você guarda? Rapaz, se você for olhar os ensinamentos do mestre Gabriel, é basicamente todos os ensinamentos de Jesus. Sim. Amar a Deus sobre todas as coisas, entendeu? Devemos ter inimigo, mas não ser inimigo de ninguém. Devemos ser revoltados por tudo, mas não revoltar ninguém. Esse é sempre assim. Como destruir o mal com luz, paz e amor. O ensinamento dele sempre era assim, era ligado a isso aí, entendeu? Sim. Como destruir o mal? Luz, paz e amor, né? Qual é a defesa do mal? Praticar o bem, entendeu? Sempre, os ensinamentos eram sempre ligados, é uma coisa bem simples, né? Sim. Eu tenho você vê como são simples as coisas da União Vegetal. Eu tenho um tio meu, que foi esse que me deu o vegetal. Ele era um cara assim, ele tinha um conhecimento espiritual, assim. Ele tinha, assim, diversas pessoas intelectuais, era assim, subordinado a ele dentro da seita, da sociedade, né? Porque ele era o mestre, as pessoas eram os discípulos, né? E estava aprendendo com ele. Tudo pessoas formadas em universidade, pessoas com doutorado, mestrado, doutorado. E ele era um cara que nunca estudou nada. Aí a gente estava numa sessão vegetal, para você ver como as coisas da União Vegetal é simples. Tinha um matemático na sessão, bebendo vegetal pela primeira vez, e ele dirigindo essa sessão, ele não sabia nem fazer o nome. Aí o matemático levantou-se, mestre, eu posso te fazer uma pergunta? Ele disse, pode fazer. Aí o matemático disse assim, o senhor pode me explicar, querendo assim, como disse, enrolar o mestre, né? Disse assim, o senhor pode me explicar qual é a maior conta do mundo? Aí ele disse, bem simples assim, ele disse, meu irmão, de 0 a 9, o senhor faz a conta também que o senhor quiser. Sim. Aí o matemático ficou calado, tentou o que dizer, aí sentou no lugar, abaixou a cabeça, não falou mais nada.
De 0 a 9, você faz a conta também que você quiser. Vai botando 0, 0, 0, 0, caiu a conta também que você quiser. Uma resposta dessa, a gente não sabe, né? Quer dizer, qual é a maior conta? Se fosse 2 matemáticos, ia passar um mês conversando para descobrir qual é a maior conta do mundo. E ele disse com 2 palavras, de 0 a 9, você faz a conta também que você quiser. Sim. É a sabedoria da vivência mesmo. É a sabedoria da vivência, né? Então, a união do vegetal, assim, é uma coisa bem simples. A gente fala o que precisa ser dito. A gente sempre diz assim, a pessoa diz assim, a gente quando precisa dizer uma coisa com 3 palavras, a gente não diz 4, porque senão sobra uma. Também não diz 2, porque senão falta. É a tem dose que ser certa. na conta. Tem que ser aquela conta certa. Porque tem gente que fala demais e não diz nada. Você vê muito isso, né? Você, uma pessoa que tem vivência, você sabe que tem pessoa que fala, depois vai espremer e não sai nada. É vazio, é oco. Exatamente. Então, a gente deve falar aquilo que é preciso falar, aquilo que a pessoa precisa ouvir, né? Sim. E você tem que falar, as pessoas se preocupam muito com vocábulo, com muita coisa, com gramatical, e às vezes não é isso. A coisa mais importante da vida é a comunicação. Sim. Entendeu? Não o que a gente vocábulo. está fazendo aqui agora. Quem está te assistindo deve estar bastante interessado e às vezes tomar até o chá. Eu estou aqui curioso. A coisa mais importante que existe não é gramatical, não é vocábulo, não é falar bonito, não é nada disso. A coisa mais importante entre 2 pessoas é saber se comunicar. Que o povo faz. A maioria do povo que eu vejo formado em comunicação não sabe se comunicar. Briga com a família, briga com a esposa, briga com o marido, briga com os irmãos, briga com a família, briga com o mundo. Não sabe se comunicar. Entendeu? E o importante é isso, a gente aprender a falar, aprender a se comunicar, aprender a chegar nas pessoas, aprender a chegar no coração da pessoa. Isso é que é importante. A vida é isso. É muito simples a vida. O povo é que complica tudo. Sim. Entendeu? E deixa eu fazer uma pergunta, senhor. A questão do... Vou levar um pouquinho agora o Daime. Nasceram juntos? Ou foi uma dissidência? O Daime é mais antigo do que a União Vegetal. Mas o Daime é muito diferente da União Vegetal. Porque a União Vegetal tem todo um cuidado com as pessoas. Entendeu? As pessoas, ele tem... O Daime, você paga para beber. Você chega lá e você entra numa fila e paga, assim, compra um copo de vegetal. Aí bebe. Aí você vai lá para a ponta da fila, compra outro copo, bebe de novo. Não é assim o vegetal. É por isso que às vezes já aconteceram muitas coisas aí em relação ao vegetal. O cara vai em busca do efeito do chá, mas não pelo espiritual, né? Exatamente. Aí o que acontece? Não tem doutrinas, não tem ensinamento de você ensinar as pessoas. Mestre, meramente comercial. Por exemplo, lá na União Vegetal, o que você perguntar, vem assim, mestre, isso assim, como foi criado isso, como foi criado isso, como foi criado isso. Mestre, isso foi criado assim, assim, assim. Mestre, isso assim, na Bíblia existe isso assim, assim, o que é isso? Lá na União Vegetal se fala tudo sobre a Bíblia, e não lê Bíblia. Pode perguntar qualquer coisa da Bíblia lá que é respondido lá dentro, e não se fala nada da Bíblia. Nunca li a Bíblia na minha vida. Sim. Tudo vem através da Huasca, né? Dessa força, assim, que às vezes a borracheira. A gente até se pergunta, assim, onde é que vem essa força que transforma a vida das pessoas? A minha vida mesmo, quando eu cheguei na União Vegetal, eu tinha uma vida muito desregrada. Entendeu? Mas você vê que eu cheguei com 20 anos de idade, com 22 anos, minha vida estava toda arrumada. Como está hoje minha vida arrumada, eu arrumei, não foi hoje não, eu arrumei com 20 anos de idade. E nunca mais na minha vida eu desarrumei minha vida. Porque eu vi claramente, porque a maior dificuldade da pessoa deixar de fazer uma coisa errada é porque ele não se vê errando. Sim. Ele não se vê errando. Quem vê ele errando é os outros. Ele não se vê. E no vegetal, não. No vegetal, a primeira coisa que você bebe o vegetal, você fecha os olhos. E você entra para dentro de você mesmo. Você começa a se ver. Você vendo você mesmo. Aí você se vê num lugar fazendo o que você está fazendo de errado, assim, assim, assim. Aí fica fácil você ver, porque você se vê errando. Sim. É um lugar... Você se julga, que eu digo para ti assim, olha, é o único lugar no mundo onde cego enxerga. E o inverso não vê, não? O cara que é muito certinho diz, olha, eu preciso dar uma bagunçada que eu estou muito certinho. Às vezes tem gente que... Porque quando você transforma a sua vida, quando você está fazendo as coisas direito que sai do direito, é porque aquilo que você estava fazendo não era... Porque quando você conhece que uma coisa está errada, você nunca mais faz. Sim.
Se você fizer... Você conhece o limite, né? É porque você ainda não tinha conhecido que aquilo está errado. Se você conhecer... Por exemplo, eu quando vi que cigarro não presta para mim, eu deixei de fumar. Sim. E nunca mais eu fumo. Eu não digo nem Deus me livre. Porque a pessoa tem, Deus me livre de fumar. Eu não digo Deus me livre, porque Deus já me livrou há muito tempo. Sim. Quando eu deixei de beber, eu tinha 20 anos de idade. 20 para 22 anos de idade eu deixei de beber, bebida alcoólica. Eu fui jogar num clube na Bolívia, num clube grande, tanto em Cochabamba como em La Paz. Era um clube grande. Quando terminava as partidas de futebol, assim, principalmente partidas importantes, existia banquete com todo tipo de bebida alcoólica. Eu sozinho naquele tempo, com 24, 25 anos de idade, todo mundo bebendo, só eu na mesa bebendo água mineral. Ninguém me conhecia, ninguém sabia que eu era mestre, ninguém sabia que eu era de religião nenhuma, ninguém sabia de nada, mas eu sabia. O importante não é os outros saber, é eu saber. Bastava, né? Entendeu? Então, eu nunca falei para ninguém, eu não bebo porque eu sou mestre na religião, porque eu sou direito, eu sou correto. Eu nunca disse isso, eu não bebo porque eu não bebo. E às vezes a gente ainda fica até marginalizado. Sim. Porque não bebe, porque você não bebe, rapaz. Você quer ser melhor do que os outros? Não. Você não traga mais aquele não, ele não bebe, para que vir para aqui? Exatamente, a gente até incomoda às vezes as pessoas, porque não bebe. Né? O mestre hoje tem um número, se hoje quem é maior hoje, Santo Daime ou União? No Brasil. A união do vegetal ela é quem predomina na terra. Porque em todo lugar onde hoje o Santo Daime está liberado, foi liberado por causa da união do vegetal. Ah, tá. Em todos os países hoje onde a união do vegetal está liberada, foi liberada por causa da união do vegetal. Nos Estados Unidos mesmo. Ela entrou a reboque. Nos Estados Unidos mesmo, quando eles prenderam o vegetal, foram na casa do representante, prenderam o representante, que era uma pessoa que tem muito direito, um cara muito importante, ele é um americano, ele não é nem americano, ele é canadense, mas todo mundo acha que ele é americano, que ele vive há muitos anos nos Estados Unidos. E ele foi quem foi na cadeia, pegaram os computadores dele, levaram preso ele, porque eles tinham DMT na chacrona. E lá nos Estados Unidos, quem usa DMT é proibido, pega 20 anos de cadeia e perde todos os bens. Sim. Aí prenderam ele, mas ele era um cara muito rico, bilionário, assim, muito rico mesmo, assim. Ele, na época, gastou 20 milhões de dólares nos anos 90. Pô. 20 milhões de dólares do bolso dele ele gastou. Ele ganhou lá, na cidade onde ele vivia. Aí eles apelaram, aí ele ganhou de novo, apelaram, ganhou de novo, aí foi para a Corte Suprema. E ele ganhou na Corte Suprema. Porque ele provou que a gente não bebia a folha. O DMT tem na folha, mas no chá não tem. A gente bebe o chá, não é a folha. Sim. Aí foi liberado nos Estados Unidos. Sim. Então, quando o vegetal ficou liberado, então o daime também ficou liberado. Hoje no Brasil, o vegetal é liberado também. Hoje existe muita gente clandestina da vegetal por conta própria, num lugar, em outro, assim, que isso não é permitido. Tem charlatão que vende aí dizendo que é o chá e não é nada. Vende o vegetal. Tem gente que mistura com maconha, com bebida alcoólica, faz terapia com vegetal, que não é permitido fazer terapia com vegetal. Isso não é permitido fazer. O vegetal PBB, quando foi liberado pela Secretaria Antidrogas do Brasil, que na época era o CONFEN, né? Ele foi liberado para efeito religioso. Você só pode beber o vegetal em rituais religiosos. Sim. Somente isso. E é o que a gente faz, a gente só bebe o vegetal em rituais religiosos. Entendeu? Mas tem gente que bebe, que faz terapia, faz tudo. Aí um cara desse é pego, aí quando vai preso, uma coisa assim, é porque é a união do vegetal, não sei o quê. Não tem nada a ver com a união do vegetal. É um cara aí que está fazendo por conta própria. Né? É como às vezes um cara chega num remédio, tem uma receita, toma um remédio que adoece, aí bebeu esse remédio, o remédio. Bebeu porque não tem um médico que orientou, que mostrou, que desse como se deve fazer, né? Então tem muita gente assim usando o vegetal dessa maneira, fazendo turismo com o vegetal. Grupos de fora que vêm dos Estados Unidos, da Alemanha, dos países assim, que vai para a Amazônia, eles fazem um grupo para levar a pessoa para a floresta, para dar o vegetal. Ele nem bebe, só faz dar para o povo beber. Sim. E cobra uma fortuna por cada pessoa daquela. Tem gente que cobra, tem lugar que cobra $500 num copo de vegetal. Porra. E tem gente que dá. Menino. Entendeu? Eu tenho um vegetal na minha casa, você chega lá, sempre você chega assim, como diz assim, você quer, eu lhe dou R$1 milhão num copo vegetal, eu não vendo. Porque o vegetal não é para vender, dá para dar. Até é dado. Não é para se vender. A mensalidade é para a despesa da sociedade. Tem caseiro, tem água, tem luz, tem a manutenção do templo, tem essas coisas. Tem o chá, né, para fabricar. Para fazer o chá, esse tipo de coisa. Mas vender o vegetal, isso não existe dentro da união vegetal. Isso não existe. Sim. A união vegetal é muito séria nesse sentido, entendeu? Mas senão eu observo que o pessoal que frequenta
o chá, A União do Vegetal. a União do Vegetal, o pessoal tem uma irmandade, né? Cria uma irmandade, independente daquele ato religioso. Exatamente. Eles têm assim, por exemplo, assim, existe um núcleo aqui em Salvador, por exemplo, né? Aí você vai para São Paulo. Sim. Você nem conhece São Paulo. Aí você manda uma carta daqui para o representante de São Paulo. Está indo para São Paulo um discípulo do União. Chega lá, ele vai receber no aeroporto, leva para casa dele, fica hospedado. Sim. Passar um mês, tem gente que passa até 15 dias, 20 dias na casa de uma pessoa lá. Vai para todo lugar, aquela pessoa leva para lá, entendeu? Aqui na minha casa mesmo, chegou o tempo de hospedar 36 pessoas na minha casa. Esse tempo Alexandre era pequeno, Marcelo e Ricardo, cada um tinha a sua cama, você pegava os trepos, estava só numa cama só para liberar deixava os trepos dormindo na cama assim, em vez de dormir comprido assim, eu dormia ao contrário, assim. Os três na mesma cama, para liberar as camas para os discípulos já lá para casa e ficar hospedado. Dormia gente na sala, em colchão, dormia gente dentro do quarto. Sim. Até dentro do meu quarto, eu botava gente assim, colchão do lado do meu quarto, da minha cama, a gente dormia assim. A gente recebe todo mundo, alimentação. Pelo café, vínculo da união. É um vínculo de união mesmo com as pessoas, entendeu? Com as pessoas. É uma coisa, um lugar muito bom, a União do Vegetal. Está satisfeito com a União do Vegetal? Tu é curioso para ir lá. Pode ir, no dia que quiser. O mestre, mas com esse conhecimento todo que o senhor ganhou, e o senhor me disse que nunca leu o livro, também o senhor é artista plástico, homem, conhece, viu? Aí conhece, viu? Jogador, artista plástico. Eu sou artista plástico, porque essa parte da arte plástica, né? Eu também tenho 13 CDs gravados. Sim, 13 CDs gravados. E também músico também? Poesias. Eu escrevo poesia também no YouTube, eu faço umas poesias, mais ou menos assim, se você for ler, dá quase 10 minutos lendo cada poesia que eu faço assim. Cada um. São poemas motivacionais? São poemas, assim, lições de vida. Sim. Eu tenho muitos. Assim, se você entrar no meu Facebook, Raimundo Nonato Marques, se entrar no meu Face, você vai ver lá, deve ter lá... Você está com o Face, não está com o Instagram, não? Eu não gostei muito do Instagram, não. Não gostei do Instagram. Então no Face é Raimundo Nonato Marques. Era o nome do professor Raimundo da Escolina, né? Se você entrar lá, você vai ver muitas coisas que eu escrevo lá dentro. Muitas coisas mesmo. E esse contato também você pode fazer ali, quem quiser comprar uma obra. Quem quiser comprar uma obra também. Eu sou um autodidata também, que eu nunca entrei em escola, de nada. O chá não vende, mas a obra vende. O meu pai, ele era escultor. Sim. Então, naquele tempo, não se chamava esse nome de escultor, né? Ele era conhecido como santeiro, né? Ele era assim, chamava imaginário, fazia imagem para a igreja. Sim. Então meu pai, ele era muito detalhista, ele fazia assim aqueles santos, Santo Antônio, Santa Maria, os santos de igreja, né? Nossa Senhora Aparecida, assim, tipo de coisa. Ele fazia em tamanho normal de uma santa, né? Com os mantos, e pintava aqueles mantos todinho. Você parecia que a pessoa estava viva, assim. Ele era um cara assim. Na cidade onde eu nasci, tem um Cristo Rei de 8 metros de altura, um pedestal, que é o cartão postal da cidade, um Cristo Rei muito bonito assim. Foi feito por meu pai em 1934, nessa época. Ele era um cara assim, muito, muito detalhista. E eu sempre gostei de ver papai trabalhando, mas eu nunca tentei fazer escultura e nem pintar nada. Quando foi em 95, eu estava na União mesmo, assim, e tinha um dia que era de lazer para criança, assim, e tinha um rapaz, no Mestre da Luz, que é um pintor baiano aqui, um artista plástico da Bahia, foi formado na universidade e tudo. Ele estava ensinando os meninos a pintar, crianças a pintar e tal, com os papéis, umas cartolinas na mão, assim. Aí eu cheguei perto dele assim, aí ele disse, mestre Nonato, pinta um quadro aqui. Eu disse, rapaz, eu lá sei pintar quadro, eu nunca peguei num pincel na minha vida, eu nunca entrei nem no museu para ver arte, nunca vi nada. Rapaz, mas pinta aqui, eu digo, não vou pintar não. Ele pegou um lápis e uma casinha. Então faça um rascunho aqui no papel. Aí eu fiz assim, risquei o papel assim. Aí ele brincou assim, poxa, interessante isso aí. Aí eu fui assim, peraí, vem cá. Qual é a tinta que eu boto aqui? Eu digo, bota um vermelhozinho aí. Aí, e aqui, eu boto um preto. E aqui, bota um amarelo, bota um azul e tal. Depois que ele encheu o quadro todinho, como que eu fiz, ficou um quadro lindo, bonito. Tá vendo como você sabe pintar? Aí aquilo ficou na minha cabeça. Tá vendo como você sabe pintar? Aí ficou, tá vendo como você sabe pintar? Eu fui para casa com aquilo na cabeça. Aí, no outro dia, eu fui na rua, comprei... Passou o cartão logo na loja de tinta. 11 litros de tinta de cor diferente. 11 litros de tinta de cor diferente. E um monte de papel. Aí comecei a pintar em casa. Só num dia eu pintei uns 10 quadros. Aí fui pintando. Hoje eu tenho mais de 4.000 quadros pintados. Já fiz exposições na França, Portugal, já fiz na Suíça, já fiz no Canadá. Tem uma história sua que eu soube que... Já fiz nos Estados Unidos, já fiz na Espanha.
Já fiz 8 exposições no Congresso Nacional. Tenho muitos jornais, fotojornais, assim, artista dos políticos e tal. Assim, já fiz aqui no Museu de Arte Moderna da Bahia e tal. Então, eu tenho hoje... Ô, mestre, teve uma... Não sei se você lembra aí uma história sua que eu disse que tem uma pessoa que viu na internet uma obra sua, ligou e disse assim, eu tô querendo tantos quadros, o cara de Brasília, você mandou no... Tem um rapaz, esse rapaz é do Rio de Janeiro, ele estava viajando pelo mundo, assim. Ele é muito rico, esse cara, é um cara muito rico. Ele é médico, a família dele toda é médica, o pai dele é médico, a família é médica, toda é médica. Aí ele teve no Museu de Nova York, teve na França, teve na Espanha, vendo obras de arte, né? Aí ele viu uns quadros meus na internet. Aí ele ligou para mim e disse, olha, rapaz, eu estou querendo comprar um quadro teu. Eu disse, tá bom. Quanto é? Eu dei o preço para ele. Dei o valor para ele. Aí ele disse, eu quero um quadro seu. Aí eu dei. Aí passou assim uns dias, ele ligou para mim e disse assim, olha, eu quero comprar mais 3 quadros. Eu digo, tá bom, vou vender. Aí vendi mais 3 quadros. Depois disse assim, eu colocava os quadros na internet, né? Aí ele tirava assim o que ele queria, dizia, olha, eu quero esse. Aí uma vez ele comprou 9 de uma vez. Com essa brincadeira ele me comprou 49 quadros. Gostou mesmo do artista. Eu é muito meu amigo hoje ele. Aí ele está morando em Brasília agora. Nesse tempo ele foi do Rio, foi diretor de um hospital lá em Belém. Aí ele me comprou 40, eu digo, rapaz, por que você quer tanto quadro meu assim? Ele disse, eu quero montar uma galeria só com seus quadros. Eu quero comprar assim, uns 100 quadros para cima. Só que ele saiu de Belém, foi morar em Brasília, comprou um apartamento, aí casou e teve um filho. Aí ele disse assim, eu vou dar uma pausazinha assim, mas mais na frente eu vou te comprar o restante dos quadros que eu quero comprar. Eu digo, tá bom, eu estou esperando. Ele disse que queria montar uma galeria. Ele disse, eu andei assim pelo mundo inteiro assim, eu não vi coisas nada mais bonito do que seus quadros, entendeu? Meus quadros são muito coloridos, muitas cores, é pintura abstrata, né? Bonito mesmo. Aí... A aplicação da tinta, tudo. É um negócio muito bonito. Eu pinto. Hoje em dia eu sou artista plástico, eu vivo de pintura, né? Sim. Minha profissão mesmo é pintar, né? Fazer quadro. Não está muito fácil hoje, né? Trabalhar com arte, né? Com arte, né? Porque um quadro, o cara dá 13 mil, 14 mil reais num quadro, 8 mil, 6 mil reais num quadro. Não é todo mundo tem esse dinheiro para dar, né? Hoje num quadro. Né? Porque hoje o cara que tem 6 mil reais, ele não vai pegar para aplicar num quadro, né? Tem gente que ainda dá, assim, mas não é como antigamente, né? Uns 8, 10 anos atrás, que era bem mais fácil de vender um quadro. Hoje é muito mais difícil, porque as coisas estão ficando cada dia mais complicadas. Apertado um pouquinho, né? E a arte, para sobreviver de arte, não está muito fácil, não. Tem que ter um currículo muito bom, tem que ser uma pessoa que os quadros chamam bem a atenção mesmo. Sim, bonito mesmo. O mestre, e seus CDs que você disse? É motivacional. Eu também... Vivência de vida. É porque a gente, na União do Vegetal, a gente coloca música, se usa música nos rituais religiosos. Se usa música como auxílio na doutrina. Entendeu? Sim. Então, antigamente, quando a União do Vegetal iniciou, ali por 61, 65, 68, por assim, as músicas eram bem diferentes de hoje. As mensagens musicais eram mais limpas, mais puras, era mais natureza, era mais esse tipo de coisa, né? E foi começar aquela coisa do comércio musical, né? O nego fabrica música hoje, né? E fabrica o que o povo quer ouvir, né? E o povo só quer ouvir besteira, né, meu? Você vê que hoje em dia o cara faz um lá e pronto, já a música já estoura no mundo inteiro, né? Coreografia e tudo. Se você pegar uma música dos anos 70, dos anos 60, você vê que tinha uma letra bonita, tinha uma coisa, passava uma mensagem bonita naquele tempo. Os cantores nordestinos, né, que cantavam mais assim pelo coração. Eu conheci Ari Lobo, Jacques do Pandeiro, Jacinto Silva, Luiz Gonzaga, Dominguinho. Você vê as músicas desses caras, é uma obra de arte a música desse cara. Hoje em dia o forró não existe mais, nem o forró pé de serra, né? Não existe. Até acabou, não existe mais. Tudo é forró, tudo sofisticado. Eletrizado. Eletrizado, um bocado de coisa. Então, chegou uma época, assim, no metal, que eu nunca fui cantor, nunca fui compositor, nada. Mas mais ou menos ali no final do século passado, né, nos anos 90, final de 90, a gente entrou no ano 2000, né, 99, 98, por aí assim, eu tive uma ideia de que, rapaz, eu vou começar a compor umas músicas
que tenha letra. Que tenha letra, que passa uma mensagem para as pessoas. Mas o intuito era para botar nas sessões do chá? E para a gente usar na União do Vegetal, porque a gente entrava no lugar onde vendia CD, tinha mais de 10 mil CD, mas você não encontrava um CD para trocar na sociedade, porque as músicas não tinha sentido pegar aquela música da União do Vegetal, não tinha sentido nenhum. Aí eu comecei a compor, né? Hoje eu tenho 13 CDs gravados, Com a voz, com sua... Eu cantando, todo CD eu cantando, as letras são minhas. Eu não sei tocar, eu não conheço uma nota musical e tem 70% dos discos, as músicas todas são minhas, sou eu que boto as músicas no disco. Imagina. Entendeu? Os arranjos musicais sou eu que acompanho todinho, praticamente. Não sou músico, não toco música, não conheço nota musical, mas se tiver alguma coisa errada lá dentro da música, eu digo, isso aí muda isso aqui, isso aí não está legal não. Eu tiro isso aí, bota isso aqui, que está tocando bem aí, está batendo aí e tal. Eu participo dos arranjos musicais todinho, assim. Seu maestro Alexandre, ex-Araqueto, não? Alexandre hoje... Alexandre é um maestro. Alexandre maestro. Entendeu? Alexandre é um cara, assim, que... Aqui na Bahia tem poucos músicos. Ele não é um cara muito reconhecido, assim. É reconhecido, assim, porque ele tocou muito tempo no Araqueto. O Alexandre que está falando é o Alexandre Cortes. Alexandre Cortes, que era... tecladista e maestro diretor musical do Araqueto. E agora é diretor musical do Tatal, né? Ele é um cara que faz todos os arranjos da música Tatal, tudo ele que faz. E ele é um cara que ele tem uma sensibilidade para a música que é interessante. Ele toca diversos instrumentos, entendeu? Para mim ele é um maestro, entendeu? Um cara que tem uma cabeça assim, ó, Alexandre, eu quero essa música aqui, ó, vamos fazer uma música. Eu tenho um disco que eu faço mensagens também, musicada, né? Eu tenho umas 15 mensagens, mais ou menos de 10 minutos cada uma, com fundo musical, né? A mensagem é minha, a letra, e a música, Alexandre cria para a música. Para a letra. Ele cria cada música, a coisa mais linda do mundo. E um parceiro muito grande de mensagem comigo é Tina Tudo, você conhece, que ela esteve aqui com você também, né? Foi. Tina já declamou umas 4 mensagens minhas. Ela é muito boa também, assim. Mário Tito também da... Mário Tito agora mesmo, a semana... Mário Tito, vou ter que vir até aqui, Mário Tito. Mário Tito, eu falei até para ele hoje, vir aqui contigo aqui hoje, ele, pô, que legal, tal, eu quero ver depois e tal. Aí ele uns 10 dias atrás, ele botou voz em 3 mensagens minhas. Mário Tito participando do seu... Ele frequenta a União do Vegetal. União, né? Ele é sócio de lá da União do Vegetal. Meu amigo, meu irmão ali. É gente boa, gente Vou trazer ele aqui para ele contar umas histórias, que Maritito tem umas histórias boas. Viu? Gente fina ali, viu? Ali tem chão de rádio, viu? Tem. É uma pessoa, assim, maravilhosa. Mário, vem aqui que eu tô te esperando, viu, meu amigo? Bora, Marão, vem por aqui que aqui o negócio é bom, viu? Mas é isso, amigo. É chão e história, hein? Mestre Nonato, chegamos ao final do nosso Jurapod aí. Eu tenho muito a que agradecer. Tá bom, um prazer. Essa história, aí, esse conhecimento que está nos assistindo. Se tiver alguém diante que está ouvindo aí o seu programa. O senhor disse que não convida, mas convida o povo. Eu vou convidar aqui. Eu não sou de convidar, não, mas já que eu já falei aqui para todo mundo abertamente assim, se tiver alguém interessado em conhecer a União do Vegetal, na sua origem, como é mesmo, como o mestre Gabriel manteve ela aqui na Terra, pode me procurar. Meu telefone é 987 40 6100. E no Facebook é Raimundo Nonato Marques. Raimundo Nonato Marques, pode ir no Facebook. Se quiser ver alguma coisa sobre a União do Vegetal no YouTube, tem muita coisa minha no YouTube. Raimundo Nonato. E tem Tá como Mestre Nonato. No YouTube, você vai no YouTube e bota assim, Mestre Nonato, União do Vegetal. Vai aparecer tudo meu que tem lá dentro do Vegetal. Quem quiser comprar os quadros? Quem quiser comprar os quadros, o telefone eu estou dando. Mandar o Pix. 987, né? 987 40 6100. Entendeu? Se eu procure aí, se quiser beber o vegetal, ligue para mim que as portas estão abertas. Vai conhecer a doutrina. Receber a doutrina, frequentar, conhecer um pouco da União, né? É bom conhecer para as pessoas saberem. Abrir o conhecimento. Se vocês mesmo quiserem ir lá, tá convidado. Vou marcar lá para Gabriel. Eu tô curioso. Mestre Nonato, muito obrigado. Prazerzão, assim, foi muito bom estar aqui com vocês, viu? Foi tranquilo? Muito tranquilo. A hora que você precisar e quiser saber alguma coisa, estou à disposição para voltar. A gente agradece. A gente agradece. O Ciofo foi muito obrigado aqui.
Ele chegou cheio de dúvida que já tava mais tranquilo. Parece até que tem já tô curioso pra ir pra esse chá. Eu tô mesmo. E conhecer lá a seita. Quero conhecer a seita mesmo. Essa sábado agora que vem não tem, mas no outro sábado tem. Aí você pode ligar pra mim que você vai. Você vai comigo mesmo. Depois eu pego você marca um lugar pra se encontrar. Fechado. Eu agradeço. Viu? Mestre, obrigado. Você vai gostar muito. Tá bom, meu amigo. Muito obrigado. E você que estava aí com a gente até agora, muito obrigado. Tchau, até o próximo Jura Pod. Valeu, galera. Não esqueça de ativar o sininho, viu? Quando tiver novidade e curtir a página. Valeu, galera. Um abraço. Até o próximo.